Se você ama doramas tanto quanto eu, provavelmente já percebeu uma coisa. Sempre aparecem histórias novas capazes de prender a gente completamente. Alguns desses doramas misturam romance e tecnologia, outros apostam em fantasia, mistério, vingança ou reencontros emocionantes que mexem com o coração da gente. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Eu reuni 8 doramas recentes que estão dando o que falar, cada um com um estilo diferente, mas todos com aquele potencial perigoso de virar maratona. E se você quiser mais listas como essa, já sabe, se inscreve no canal e ativa as notificações. E já comenta aqui embaixo, qual dorama você está assistindo neste momento? Então prepara o chá, ajeita o sofá e vem comigo. Vamos começar com um dorama que parte de uma pergunta curiosa. E se você pudesse assinar um serviço para viver o romance perfeito? É exatamente essa a proposta de Namorado por Assinatura. Uma história que mistura romance, tecnologia e aquele tipo de dilema emocional que faz Aigshi gente pensar. Até onde a fantasia pode influenciar a vida real? A protagonista, Seo Mi-rai, é uma produtora de webtoons que está completamente esgotada. A rotina de trabalho é pesada, os prazos nunca acabam e, para ser bem sincera, o amor já não faz parte das prioridades dela há muito tempo. Ela já se decepcionou o suficiente para preferir algo mais simples, sem expectativas, sem dor de cabeça. É aí que entra um serviço um tanto inusitado. Uma plataforma de namoro virtual que permite simular encontros românticos com parceiros ideais. Parece quase um jogo. Dentro desse sistema, Mirai pode viver experiências perfeitas, conversas encantadoras, encontros planejados nos mínimos detalhes e aquele tipo de romance que parece ter saído diretamente de um webtoon. Sem frustrações, sem conflitos. Ou pelo menos era isso que ela imaginava. Porque enquanto Mirai mergulha cada vez mais nessa experiência virtual, a vida real começa a bagunçar tudo. Principalmente quando entra em cena Park Kyung-nam, seu rival no trabalho. Ele é exatamente o tipo de pessoa que ela prefere evitar. Competitivo, provocador e sempre pronto para entrar em disputa com ela. Os dois vivem se enfrentando profissionalmente, criando aquele clássico clima de inimigos que vivem trocando farpas. Só que, aos poucos, as fronteiras entre o que é real e o que é apenas uma simulação começam a ficar confusas. Mihai começa a perceber algo estranho. Os sentimentos que surgem nas experiências virtuais parecem cada vez mais reais. E enquanto ela tenta entender o que está acontecendo dentro dela, o relacionamento turbulento com Kyung-nam começa a mudar de forma inesperada. A grande pergunta que esse dorama levanta é quase filosófica. É possível programar o amor perfeito ou são justamente as imperfeições que tornam um relacionamento verdadeiro? Entre momentos divertidos, provocações e reflexões sobre tecnologia e sentimentos humanos, Namorado por Assinatura constrói um romance que brinca com as expectativas do público. E quando você pensa que já entendeu a dinâmica da história, algumas situações começam a desafiar tudo o que parecia previsível. Mas se você acha que romances complicados já são difíceis, espere até conhecer uma história onde uma criatura lendária perde seus poderes e precisa aprender a viver como humana, justamente ao lado da pessoa que ela menos suporta. E acredite, isso cria situações bem mais caóticas do que parece. Agora imagine a seguinte situação. Você vive há séculos com poderes sobrenaturais, domina habilidades que os humanos sequer conseguem imaginar. E, de repente, perde tudo. É exatamente assim que começa a jornada de Repente Humana, um dorama que mistura fantasia, humor e aquele tipo de romance inesperado que surge quando dois mundos completamente diferentes se chocam. A protagonista é Eun-ho, uma Gumiho, a famosa raposa de 9 caudas das lendas coreanas. Mas, diferente das histórias antigas, cheias de mistério e perigo, Eun-ho é uma personagem moderna, sarcástica e com uma visão bastante cínica sobre os humanos. Durante séculos, ela observou o comportamento das pessoas e chegou a uma conclusão bem simples. Os humanos são complicados demais, drama demais, emoção demais. Por isso, ela nunca teve grande interesse em se tornar humana, algo que muitas Gumios desejam conquistar. Para ela, viver com seus poderes sempre pareceu muito mais conveniente.
Só que o destino resolve interferir. E tudo começa com um encontro inesperado com um jogador de futebol famoso, conhecido tanto pelo talento em campo quanto pelo ego gigantesco fora dele. Ele é confiante, impulsivo e completamente acostumado a ser o centro das atenções. Basicamente, o tipo de pessoa que Eun-ho acha insuportável. Mas durante um incidente mágico totalmente fora do controle, algo acontece que muda tudo. Eun-ho perde seus poderes. De uma hora para outra, aquela criatura poderosa que atravessou séculos sem grandes preocupações se vê presa naquilo que ela sempre evitou: uma vida humana comum, sem magia, sem habilidades especiais, sem vantagem nenhuma. Agora ela precisa aprender coisas que para nós parecem simples, mas para ela são um verdadeiro caos. Lidar com emoções humanas. Comer, dormir, sentir dor, sentir medo e principalmente lidar com sentimentos que ela nunca experimentou antes. E como se isso não fosse complicado o suficiente, o destino continua colocando aquele jogador de futebol no caminho dela. Os dois têm personalidades totalmente opostas, vivem discutindo e frequentemente entram em situações absurdas. Mas aos poucos, entre discussões, provocações e momentos inesperadamente sinceros, algo começa a mudar entre eles. Porque às vezes são justamente as pessoas que mais nos irritam que acabam revelando lados da gente que estavam escondidos. De repente, Humana mistura fantasia com situações divertidas e momentos emocionais, explorando uma pergunta interessante: o que realmente significa ser humano? Mas se você acha que histórias de fantasia conseguem mexer com o coração da gente, espere até conhecer um dorama onde um amor do passado volta 10 anos depois, trazendo junto todas as memórias, feridas e sentimentos que nunca foram completamente resolvidos. Alguns doramas têm histórias que começam com uma pergunta simples, mas profundamente humana: o que acontece com um amor que nunca foi totalmente esquecido? É exatamente essa a premissa de Um Amor que Ilumina, um drama que aposta em algo que muitas dorameiras adoram: reencontros que acontecem anos depois. A história começa quando conhecemos Yeon Tae-oh e Mo Eun-ah, dois jovens que aos 19 anos viveram um daqueles romances intensos que parecem iluminar toda a vida. Era o tipo de amor que nasce rápido, cresce forte e parece impossível de esquecer. Mas como muitas histórias da vida real, o tempo e as circunstâncias acabaram separando os dois. Decisões difíceis foram tomadas. Caminhos diferentes surgiram, e aquele amor que parecia tão forte ficou perdido no passado. 10 anos se passam. Agora eles já não são mais os mesmos adolescentes cheios de sonhos. Cada um construiu sua própria vida, enfrentou desafios, amadureceu e também carregou cicatrizes emocionais que o tempo não conseguiu apagar completamente. E é justamente quando a vida parece estar seguindo seu curso normal que o destino decide brincar um pouco com os dois. Tae-oh e Eun-ah se reencontram. De repente, memórias antigas começam a voltar. Pequenos detalhes do passado aparecem em conversas, olhares e silêncios que dizem muito mais do que palavras. Mas reencontrar um amor antigo não significa simplesmente continuar de onde tudo parou. Porque entre aquele primeiro amor e o presente, existe uma década inteira de experiências, arrependimentos e mudanças. Os dois agora precisam lidar com perguntas difíceis. Será que aquele sentimento ainda existe? Ou será que eles estão apenas presos à lembrança de quem foram um dia? Um Amor que Ilumina explora exatamente esse território emocional delicado, mostrando como as pessoas mudam com o tempo e como certos sentimentos podem permanecer escondidos, esperando apenas o momento certo para reaparecer. É um dorama que mistura nostalgia, amadurecimento e aquela sensação agridoce de revisitar o passado. E conforme a história avança, fica cada vez mais claro que o reencontro dos dois não será simples. Porque algumas feridas ainda não cicatrizaram completamente. E algumas verdades que ficaram escondidas por anos começam a surgir. Mas se você acha que reencontros amorosos já trazem tensão suficiente, espere até conhecer uma história onde uma mulher assume a identidade da própria irmã para se infiltrar em um poderoso império corporativo com apenas um objetivo em mente: vingança. Alguns doramas começam com romance, outros começam com mistério.
Mas Pérola Vermelha começa com algo muito mais intenso, uma promessa silenciosa de vingança. A história gira em torno de Kim Dan-hui, uma mulher que vê sua vida mudar completamente depois de uma tragédia devastadora. Sua irmã gêmea, Kim Myung-hui, morre em circunstâncias cercadas de suspeitas. Para Dan-hui, aquilo não foi apenas uma perda, foi o início de uma busca implacável por respostas. Determinada a descobrir quem realmente está por trás da morte da irmã, ela toma uma decisão radical: assumir a identidade da própria irmã falecida. Com essa nova identidade, Dan-hui consegue se infiltrar no poderoso grupo Adelbio, um conglomerado empresarial cheio de influência, dinheiro e segredos. Mas quanto mais ela mergulha nesse mundo corporativo, mais percebe que está entrando em um território perigoso. Ali, alianças são frágeis, confiança é rara e todos parecem esconder alguma coisa. No meio desse jogo de poder, aparece outra figura misteriosa, Baek Jin-ju, uma mulher que retorna ao cenário corporativo usando uma nova identidade, Chloe Lee. E assim como Dan-hui, ela também carrega um passado marcado pela dor. Logo fica claro que Jin-ju também está ali por um motivo muito específico: vingar a morte do próprio pai. De repente, duas mulheres determinadas, inteligentes e movidas pela mesma sede de justiça acabam cruzando caminhos dentro de um império construído sobre segredos. Mas a grande questão é que nesse tipo de jogo, ninguém revela suas verdadeiras intenções logo de início. Cada conversa pode esconder manipulação, cada aliado pode se tornar um inimigo, e cada movimento precisa ser calculado com extremo cuidado. Pérola Vermelha constrói uma trama cheia de tensão psicológica, onde poder, ambição e vingança se misturam de forma elegante e imprevisível. Conforme as duas protagonistas avançam em seus planos, novas revelações começam a surgir. Segredos enterrados há anos começam a aparecer, e aquilo que parecia apenas uma disputa corporativa começa a revelar algo muito maior. Porque às vezes a verdade não está apenas em quem cometeu o crime, mas em quem realmente controla as peças por trás do tabuleiro. E quando essas verdades finalmente começam a vir à tona, até os planos mais cuidadosamente elaborados começam a desmoronar. Mas se você acha que histórias de vingança corporativa já são cheias de reviravoltas, espere até conhecer um dorama onde um advogado tímido começa a receber clientes que ninguém mais consegue ver, porque eles já não pertencem mais ao mundo dos vivos. Advogado Fantasma é aquele dorama que decide combinar algo ainda mais curioso: casos jurídicos com clientes que já morreram. A história acompanha Shin Irang, um advogado conhecido por ser extremamente reservado. Ele não é do tipo carismático que domina uma sala de tribunal com discursos grandiosos. Na verdade, Irang é quase o oposto disso. Ele prefere trabalhar em silêncio, manter distância das pessoas e resolver seus casos com lógica e observação. Sua vida segue relativamente tranquila até o dia em que ele decide abrir seu próprio escritório. E é aí que tudo começa a mudar. O local que ele escolhe tem um passado ligado a práticas xamânicas antigas. Para muita gente, isso seria apenas uma curiosidade cultural. Mas para Irang, acaba se tornando o ponto de partida para algo completamente inesperado. Depois de um evento estranho que ele mal consegue explicar, Irang começa a perceber algo assustador. Ele passa a ver fantasmas. No início, ele tenta ignorar. Afinal, admitir que está vendo espíritos não parece exatamente o tipo de coisa que ajuda a manter a reputação de um advogado sério. Mas os fantasmas não aparecem apenas para assustar. Eles aparecem porque precisam de ajuda. Muitos deles carregam histórias inacabadas, injustiças que nunca foram resolvidas ou verdades que ninguém conseguiu descobrir enquanto estavam vivos. E de alguma forma, Irang se torna a única pessoa capaz de ouvi-los. É nesse momento que entra na história Han Na-hyun, uma advogada extremamente ambiciosa, inteligente e completamente racional. Para Na-hyun, tudo precisa ter uma explicação lógica: provas, fatos, evidências. Portanto, quando Irang começa a falar sobre clientes invisíveis, ela acha que aquilo só pode ser algum tipo de exagero ou estratégia estranha. Mas à medida que os casos avançam, situações impossíveis começam a acontecer.
Informações que ninguém poderia saber aparecem. Mistérios antigos começam a ser resolvidos. E aos poucos, Na-hyun começa a perceber que talvez exista algo muito maior acontecendo. Juntos, os dois acabam formando uma parceria improvável. Um advogado que consegue ouvir os mortos e uma profissional determinada a resolver qualquer caso usando apenas lógica e inteligência. Advogado Fantasma mistura momentos divertidos, casos emocionantes e histórias humanas que atravessam o tempo. Porque, no fundo, muitos desses fantasmas não querem vingança. Eles querem apenas algo que nunca tiveram em vida: justiça. Mas se você acha que lidar com espíritos já cria situações complicadas o suficiente, espere até conhecer um dorama onde um promotor decide derrubar uma das figuras mais poderosas da política. E acaba descobrindo que as pessoas mais próximas dele podem estar escondendo segredos perigosos. Alguns doramas nos conquistam pelo romance, outros pela fantasia. Mas Clímax entra naquele território que sempre deixa a gente tenso do começo ao fim: política, poder e segredos perigosos. A história acompanha Bang Tae-seop, um promotor que já viveu dias muito melhores na carreira. Em algum momento do passado, ele foi visto como alguém promissor, um profissional que poderia fazer a diferença dentro do sistema. Mas a realidade não é tão simples. Com o tempo, a carreira dele parece ter estacionado. Casos menores, pouca influência e a sensação constante de que ele está preso em um lugar onde não consegue avançar. É nesse momento que Tae-seop decide fazer algo ousado. Algo que pode mudar completamente sua vida, ou destruir tudo de vez. Ele cria um plano ambicioso: expor a corrupção da prefeita de Seul. Não se trata de um pequeno escândalo político. A investigação envolve ligações perigosas com Lee Young-mi, a poderosa líder de um conglomerado conhecido como Grupo WR. Dinheiro, influência e alianças escondidas formam uma rede extremamente difícil de derrubar. Mesmo assim, Tae-seop decide seguir em frente. Para isso, ele começa a reunir aliados que também têm contas a acertar com esse sistema. Entre eles está Hwang Jong-won, que aceita atuar como informante dentro desse jogo político cheio de armadilhas. Outro nome importante é Kwon Jong-uk, herdeiro do grupo WR. Apesar de fazer parte da família ligada ao conglomerado, Jong-uk carrega ressentimentos profundos e vê nessa investigação uma oportunidade de enfrentar as figuras que sempre controlaram seu destino. Com essas peças posicionadas, o plano começa a se mover, mas em histórias de poder, raramente as coisas seguem exatamente como planejado. Quanto mais Tae-seop avança na investigação, mais percebe que está entrando em um território onde ninguém é totalmente confiável. Informações contraditórias começam a aparecer. Interesses ocultos surgem em cada nova descoberta. E então surge algo que ele jamais esperava enfrentar: uma suspeita que abala completamente seu mundo pessoal. Sua própria esposa, Chu Sang-ah, uma atriz famosa e querida pelo público, pode estar escondendo segredos que se conectam diretamente com essa rede de corrupção. De repente, a investigação deixa de ser apenas profissional. Ela passa a atingir o lugar mais sensível da vida dele. Clímax constrói uma narrativa cheia de tensão, onde política, ambição e relações pessoais se entrelaçam de forma imprevisível. Porque quando o poder está em jogo, até as pessoas que parecem mais próximas podem se tornar peças perigosas. Mas se você acha que enfrentar políticos corruptos já cria situações complicadas, espere até conhecer uma história onde uma investigadora precisa se infiltrar em uma empresa cheia de crimes financeiros e acaba tendo que trabalhar lado a lado com o homem que partiu seu coração no passado. Agora imagine ter que voltar para um lugar cheio de segredos, mentiras e crimes financeiros, fingindo ser alguém completamente diferente. Essa é a premissa de Hong, A Infiltrada, um dorama que mistura investigação, tensão corporativa e um reencontro emocional que complica tudo. A protagonista é Hong Eun-bo, uma investigadora financeira extremamente competente. Ela é conhecida por sua inteligência, sua capacidade de analisar detalhes e, principalmente, por não se intimidar diante de grandes esquemas de corrupção. Nos anos 90, Geun-bo recebe uma missão delicada:
Ela precisa investigar uma corretora de valores suspeita de estar envolvida em fraudes e manipulações financeiras. Mas esse não é o tipo de investigação que pode ser feita à distância. Para descobrir o que realmente está acontecendo dentro da empresa, ela precisa fazer algo arriscado: se infiltrar na organização. Disfarçada como uma jovem estagiária, Jeonbo passa a trabalhar dentro da corretora, observando discretamente os movimentos dos executivos, analisando documentos e tentando montar o quebra-cabeça por trás das operações suspeitas. Cada reunião, cada relatório e cada conversa aparentemente comum pode esconder pistas importantes. E como em qualquer investigação desse tipo, o perigo não está apenas no crime em si, está também no risco constante de ser descoberta. Mas como se essa missão já não fosse complicada o suficiente, surge um problema que Geonbo não poderia prever. O novo CEO da empresa é Shin Jong-woo. E ele não é apenas o líder da companhia, ele é o ex-namorado dela. Alguém que fez parte do passado dela de uma forma profunda. Alguém que conhece partes da personalidade dela que ninguém mais conhece. De repente, aquela investigação profissional se transforma em algo muito mais delicado. Jeonbo precisa manter sua identidade secreta enquanto convive diariamente com alguém que pode reconhecer pequenos detalhes sobre ela. Ao mesmo tempo, emoções antigas começam a ressurgir. Mágoas que nunca foram totalmente resolvidas. Perguntas que ficaram sem resposta. E o que deveria ser apenas uma missão investigativa passa a se tornar um verdadeiro campo minado emocional. Hong, a infiltrada, constrói uma história cheia de tensão, onde negócios, segredos e sentimentos do passado se misturam de maneira imprevisível. Porque quando confiança e traição caminham lado a lado, cada decisão pode mudar completamente o rumo da história. Mas se você acha que infiltrações corporativas já trazem suspense suficiente, espere até conhecer um dorama ambientado em um palácio da antiga dinastia Tang, onde a morte misteriosa de uma princesa durante um festival desencadeia uma investigação cheia de segredos, conspirações e crimes escondidos entre as paredes do império. Se você gosta de doramas históricos cheios de mistério, intrigas e investigações inteligentes, Os Segredos do Palácio Tang é aquele tipo de história que prende a atenção logo nos primeiros acontecimentos. Tudo começa durante um dos momentos mais bonitos e simbólicos da antiga China, o Festival das Lanternas. Um evento marcado por celebração, luzes e encontros festivos dentro do palácio. Mas, naquela noite, algo inesperado acontece. Durante um banquete imperial, a princesa Ning Yuan morre de forma misteriosa. O que deveria ser uma noite de celebração rapidamente se transforma em um caso delicado que precisa ser resolvido com extrema cautela. Afinal, dentro do Palácio Imperial, cada acontecimento pode ter consequências políticas enormes. É nesse cenário que entram dois personagens que formam uma dupla extremamente interessante. De um lado está Lai Peiyi, a princesa do condado de Fuchang. Apesar de sua aparência calma e reservada, ela possui uma mente afiada e uma capacidade impressionante de entender o comportamento humano. Ela observa detalhes que outras pessoas deixam passar. Ela percebe emoções escondidas por trás de palavras cuidadosamente escolhidas. E, principalmente, ela não desiste facilmente quando acredita que existe uma verdade a ser descoberta. Ao lado dela está Xiao Huai-jin, vice-diretor do Departamento de Astronomia. Meticuloso, disciplinado e dono de uma memória extraordinária, ele é o tipo de pessoa capaz de lembrar pequenas informações que acabam se tornando pistas importantes. Juntos, os dois começam a investigar o que realmente aconteceu naquela noite. No início, o caso parece envolver apenas algumas figuras da corte, mas conforme as pistas começam a surgir, eles percebem que a morte da princesa pode estar ligada a algo muito maior. Novos casos começam a aparecer dentro do palácio. Situações misteriosas envolvendo diferentes mulheres do harém imperial. Segredos antigos começam a emergir. E lentamente, uma rede de conspirações começa a se revelar. Enquanto resolvem cada novo caso, Li Peiyi também começa a se aproximar de uma verdade profundamente pessoal. O massacre que destruiu sua família 15 anos antes. Aquilo que parecia apenas uma investigação dentro do palácio passa a revelar conexões com um passado cheio de dor e injustiça. Os Segredos do Palácio.
Tang mistura investigação, drama histórico e histórias humanas intensas, mostrando como poder, ambição e segredos podem atravessar gerações. E ao longo dessa jornada, Li Peiyi não apenas busca justiça para o passado. Ela também constrói alianças inesperadas, fortalece sua coragem e descobre que algumas verdades podem mudar completamente o destino de muitas pessoas. Tem romance que nasce nos lugares mais inesperados, reencontros que fazem o coração apertar, investigações cheias de mistério, vinganças cuidadosamente planejadas e até histórias sobrenaturais que misturam humor e emoção. E é justamente essa variedade que faz o universo dos doramas ser tão especial. Sempre existe uma nova história esperando para surpreender a gente. Agora eu quero saber de você. Qual desses doramas mais despertou sua curiosidade? Me conta aqui nos comentários, porque eu adoro descobrir quais histórias chamam mais a atenção de vocês. E claro, se você gosta de doramas tanto quanto eu, já sabe, sempre existe mais uma história incrível esperando para ser descoberta. Até o próximo vídeo!